Olá, pessoal. Eu sou a professora Daline Marton, sou advogada, sou também pesquisadora e estou aqui hoje para te ajudar com a matéria de ética, que cai muito na OAB, né, no nosso exame de ordem. Já passei por essa fase, fui aprovada, então eu sei muito bem o que você está passando no momento. Peço aqui para vocês que se eu te ajudei, se eu te ajudar no decorrer desse vídeo, não deixe de dar aí a sua curtida pra gente, seu like, porque vai ajudar bastante no canal. E também não deixe de se inscrever aqui, porque você vai encontrar muitas aulas, muitas também comentários dos códigos, que vai te ajudar na sua preparação para o exame de ordem. Já de antemão, vou deixar aqui para vocês minhas redes sociais. No caso de dúvidas e sugestões, sintam-se à vontade para me procurarem, porque eu vou ficar muito feliz de auxiliá-los ainda mais de perto. Tranquilo? Agora, vamos começar a conversar sobre o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai aqui discutir as questões de ética, né, do exame 34 da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, né, que é feito pela FGV. E se você ainda não sabe, eu tenho aqui que salientar que ética é uma das principais matérias para você sair bem no exame de ordem. E por que eu digo isso? Pessoal, ética é a matéria que mais cai, com 8 questões. E se você for comparar com outras matérias, como por exemplo direito civil, direito penal, a quantidade de conteúdos que você tem que estudar é infinitamente menor. Então eu queria aqui trazer isso para vocês, porque se você não estudar ética, é quase certo que você não vai conseguir ali as questões necessárias para você conseguir passar no exame de ordem. As questões de ética ali são as primeiras no exame, né? Se eu não me engano, é a primeira questão até a 8ª questão. Então, eles têm 8 questões de ética para você fazer na sua prova. E, geralmente, não são aquelas questões muito difíceis. Tem uma ou duas que geralmente são difíceis, mas o resto é tudo médio para fácil, pessoal. Então, você não pode cair no erro de não estudar ética. É muito importante que você tenha isso em mente, então, para que você consiga acertar a quantidade de questões máximas que a prova te dá nessa matéria, para você colocar ali um chupa FGV no final, quando você conseguir a sua aprovação. E aqui eu já vou salientar que eu vou utilizar o caderno tipo 1, né, da prova, para a gente discutir um pouquinho ali as questões que foram dadas. Vamos então para a primeira questão dessa prova tipo 1. O advogado César foi procurado pelo cliente Vinícius, que pretendia sua atuação defendendo em processo judicial. Ambos, então, ajustaram certo valor em honorários, por meio de contrato escrito. Na fase de execução do processo, César recebeu pagamentos de importância devidos a Vinícius e pretende realizar a compensação com os créditos de que é titular. Com base no caso narrado, assinale a afirmação correta. Então, pessoal, aqui só pelo que foi elencado na questão, a gente percebe que se trata de compensação de créditos, né? Dessa matéria ali presente no estatuto, né, da OAB. Aí vamos ver quais seriam ali as afirmativas que foram nos dadas. Lembrando que eu acho que seria bem bacana se você depois pausasse esse vídeo antes de saber a resposta certa, para tentar fazer sozinho, né? Vamos ver se você vai conseguir acertar essa questão. Letra A. É admissível a compensação de créditos apenas na hipótese de o contrato de prestação de serviços a autorizar. Se for silente o contrato, é vedada mesmo diante de autorização posterior pelo cliente. E aí, vocês acham que essa está certa? Vamos ver a B. É admissível a compensação de créditos somente se o contrato de prestação de serviços autorizar. Caso silente o contrato, é possível a compensação, se houver autorização especial firmada pelo cliente para este fim. Letra C. A compensação pretendida apenas será cabível se houver autorização especial firmada pelo cliente para este fim, no contrato de prestação de serviços,
não é admitida a inclusão prévia de cláusula autorizativa de compensação de créditos. Será, pessoal? Será que realmente é vedada essa cláusula de compensação de créditos? Vamos ver o que diz a B? A compensação de créditos é vedada, não sendo admitida a inclusão prévia de cláusula autorizativa no contrato de prestação de serviços. Tampouco autoriza-se tal compensação, ainda que diante de autorização especial firmada pelo cliente para este fim. E aí, pessoal, vocês têm uma ideia? O que vocês acham? A letra certa é a letra B, a afirmativa presente na afirmativa B. Por quê, pessoal? Ali na letra A, vocês vão perceber que coloca assim que mesmo diante de autorização do cliente, né, seria inadmissível aí, nesse caso do contrato ser silente nessa questão. O que é errado, né, pessoal? Mesmo silente o contrato, o cliente pode dar uma autorização especial, né, permitindo essa compensação. A letra C ali não poderia por quê, pessoal? Vocês têm alguma ideia? Ali, na verdade, a letra C, ela traz para a gente que a compensação, né, essa cláusula prévia, não poderia existir nesse contrato. E realmente, pessoal, isso está errado, porque pode sim ser colocado expressamente uma cláusula no contrato, né, permitindo essa compensação, tranquilo? E a letra D ali está dizendo expressamente que a compensação não é possível, né, nos limites da OAB, o que estaria errado, porque sim, é permitido. Fechado? Espero que vocês tenham conseguido entender essa. Essa foi fácil até, vai. Se você conseguisse, se você tivesse lido lá o que o Código de Ética e Disciplina da OAB traz pra gente, você saberia. Essa questão você iria encontrar a resposta no artigo 48, no parágrafo 2º, né, que traz pra gente que a compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços a autorizar, ou quando houver ali uma autorização especial do cliente para este fim por essa firmado. Então, justamente o que a gente conversou ali anteriormente, certo? E aí vamos para a próxima questão, então. A sociedade empresária Y presta, com estrutura organizacional, atividades de consultoria jurídica e de orientação de marketing para pequenos empreendedores, considerando as atividades exercidas pela sociedade hipotética, assinale a afirmativa correta. Letra A. A sociedade Y deve ter seus atos constitutivos registrados apenas na junta comercial. B. A sociedade Y deve ter seus atos constitutivos registrados apenas no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tem sede. Letra C. É vedado o registro dos atos constitutivos da sociedade Y nos conselhos seccionais da OAB e também é vedado seu registro na junta comercial. Letra D. Os atos constitutivos da sociedade Y devem ser registrados na junta comercial e no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tem sede. E aí, pessoal, qual vocês acham que é a afirmativa que está correta? Aqui a questão vem falando sobre atividades privativas da advocacia, né? E traz ali especialmente a consultoria jurídica. E aí, pessoal? A letra certa, a afirmativa certa é a C, pessoal. Porque simplesmente nenhuma atividade empresarial pode prestar serviços privativos à advocacia. E também, por sua vez, escritórios e sociedades de advogados não podem prestar serviços que não sejam as atividades privativas da advocacia. Então, toda aquela afirmativa dali, eu não tenho nem o que discutir, estaria errado, né? Ali no caso, o que poderia existir, na verdade, era uma empresa separada que prestaria serviços de marketing, né?
E também ali a sociedade de advogados ou o escritório de advocacia que prestaria essa consultoria jurídica. Lembrando que pode ser uma pegadinha para eu colocar, que seria ali a atuação de marketing jurídico. Vejam, mesmo que seja ali uma atividade, né, de marketing especial para advogados, escritórios de advocacia, esses escritórios de advocacia, sociedade de advogados, não podem prestar esse tipo de serviço. Vocês vão encontrar um pouco mais sobre isso no Estatuto da OAB, pessoal, no artigo 16. Vejam só o que ele fala. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como um advogado ou totalmente proibida de advogar. E ali no parágrafo 3º, ele vem ali trazendo para a gente que é proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Então é aquilo que eu trouxe para vocês, né? Ali deveriam ser uma empresa separada que prestaria esse serviço de marketing e uma empresa ali, um escritório de advocacia que lidaria apenas com serviços ligados à advocacia, cada um com um fim diferente. Fechado? Vocês podem perceber que as questões que a prova da OAB traz para a gente são inteiramente ali o Código de Ética e Disciplina da OAB e também o Estatuto da OAB. Então aqui eu já deixo uma dica para você, se você ainda não leu na íntegra esses dois, né, questões jurídicas, eu peço para que vocês leiam, porque vai ajudar bastante vocês na hora da prova, quando vocês forem resolver as suas questões. Vamos para a próxima questão, então. Aline, advogada inscrita na OAB, poderá praticar validamente, durante o período em que estiver cumprindo sanção disciplinar de suspensão, o seguinte ato. Letra A. Impetrar habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Letra B. Visar ato constitutivo de cooperativa para que seja levado a registro. Letra C. Complementar parecer que elaborará em resposta à consulta jurídica. Letra D. Interpor recurso com pedido de reforma de sentença que lhe foi desfavorável em processo no qual atuava em causa própria. Então, o que essa questão ela estava exigindo da gente, né? Ela queria que você falasse um pouquinho mais, que você soubesse sobre a matéria de suspensão, né, no Código de Ética e Disciplina, no que a OAB traz sobre isso. E lembrando que quando você está suspenso dos quadros da OAB, né, você não pode exercer serviços próprios, atividades privativas da advocacia. E pensando nisso tudo, pessoal, qual afirmativa vocês acham que estaria correta para essa questão? Vamos ver? Seria a alternativa A, pessoal. Quando você está ali nos últimos meses de curso de direito, você já deveria ter estudado um pouquinho habeas corpus. Se você estudou, você vai lembrar que você não precisa ser advogado, né, para enfrentar habeas corpus, apesar de que muitos advogados prestam esse tipo de serviço. Então, justamente por conta disso, a alternativa A está certa, porque o habeas corpus é a única atividade que não é privativa da advocacia, neste caso que a questão traz para a gente, certo? E lembra que eu falei para vocês, um pouquinho antes, que quando você é suspenso, você não pode exercer nenhuma atividade que seja privativa da advocacia? Todas as outras afirmativas, ela elenca ali, ela traz para a gente atividades que são privativas da advocacia. E a letra D ali, muitos poderiam ficar em dúvida entre a letra D, porque fala ali que seria atuar em causa própria, né? Só que mesmo em causa própria pessoal, ela não poderia atuar porque ali não deixa de ser uma atividade exclusiva da advocacia.
Tranquilo? Então vamos ver o que o Estatuto da OAB traz para a gente referente a essa questão? Lá no artigo 37, no parágrafo 1º, ele vem falando que a suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos nesse capítulo. O artigo 1º, ainda do Estatuto, ele vem falando quais seriam essas atividades privativas da advocacia, né? E ali ele vem elencando que seria a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Aqui tem uma DIN, pessoal, sobre esse termo qualquer, certo? Então seria interessante vocês pesquisarem a respeito, mas isso não interferiria na questão correta nessa questão. Fechado? Aí vamos continuar então. Atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas também são atividades privativas da advocacia. E ali no parágrafo 1º, ele falando que não se inclui na atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Então aqui, se vocês forem verificar, né, o que a gente já discutiu a respeito, está totalmente correto com relação ao que o Estatuto da OAB traz para a gente. Então vamos lá para a próxima questão. Anderson, titular da Sociedade Individual de Advocacia, é contratado pela Sociedade Empresária Polvilho Confeitaria Limitada para atuar em sua defesa em ação judicial ajuizada por Pedro, consumidor insatisfeito. No curso da demanda, a impugnação ao cumprimento de sentença não foi conhecida por ter sido injustificadamente protocolizada por Anderson após o prazo previsto em lei, o que faz com que Pedro receba valor maior do que teria direito e, consequentemente, a Sociedade Empresária Polvilho Confeitaria Limitada sofra danos materiais. Diante dessa situação, Anderson, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer, poderá responder com seu patrimônio pessoal pelos danos materiais causados à Sociedade Empresária Polvilho Confeitaria Limitada. E aí, pessoal, aqui a gente pode perceber que a questão traz para a gente um caso em que Anderson, né, é advogado e também titular de Sociedade Individual de Advocacia, por culpa grave, causou danos ao seu cliente, né, que seria a Polvilho Confeitaria Limitada. E aí, aqui, a questão traz algumas afirmativas. Então, vamos ver se você saberia responder corretamente se caísse na sua prova uma questão parecida. Afirmativa, né? Letra A. Solidariamente com a Sociedade Individual de Advocacia e de forma ilimitada. Então, aí, neste caso, o Anderson, ele iria responder, né, ali solidariamente com a Sociedade de Advocacia e de forma ilimitada. Vamos para B. Subsidiariamente em relação à Sociedade Individual de Advocacia e de forma ilimitada. Letra C. Solidariamente com a Sociedade Individual de Advocacia e de forma limitada. E a afirmativa D. Subsidiariamente em relação à Sociedade Individual de Advocacia e de forma limitada. E aí, o que você acha que estaria correto? Seria ali uma responsabilidade solidária, subsidiária e ainda seria limitada ou ilimitada? A afirmativa certa nesse caso seria a B, pessoal. Porque, neste caso, quem vai responder primeiro é a sociedade. E depois vai ser o patrimônio do responsável, que no caso seria Anderson, né? Lembrando que, por mais que o patrimônio do responsável, né, do Anderson no caso, seja o segundo que vai responder, né, levando em conta que a primeira seria a sociedade, essa responsabilidade do Anderson seria de forma ilimitada em relação a todo o patrimônio que ele tem de forma individual. Então, é muito importante que vocês leem também, tivessem lido e
pensado um pouquinho mais, né, no que o Estatuto da OAB traz para a gente. Lá no artigo 17, ele vem falando expressamente isso. Olhem só, além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo de responsabilidade disciplinar em que possa incorrer. Então, vocês podem perceber mais uma vez, e eu saliento também para vocês mais uma vez, que as questões de ética não são nada mais, nada menos do que o próprio Código de Ética e Disciplina da OAB e o Estatuto da OAB também. Então, se você ainda não leu, eu reforço aqui que vocês precisam ler esses dois documentos, que vai sim te nortear para as questões corretas, afirmativas corretas durante a sua prova. Vamos então aqui para a próxima questão, né? Leandro, advogado, celebrou contrato com a Associação de Servidores Públicos para pleitear em juízo o pagamento de determinada indenização em face do ente público respectivo. O contrato previu que Leandro receberia percentual do valor a que fizesse jus cada servidor que aderisse aos seus termos. O pedido em questão foi julgado procedente em ação coletiva. Após o trânsito em julgado da defesa, dessa decisão, no caso, né, Leandro passou a representar em execução individual os interesses de Hugo, servidor substituído em juízo pela associação que optou expressamente por adquirir os direitos decorrentes daquele contrato. Em tal caso, o montante destinado a Leandro era inferior ao limite fixado em lei para as obrigações de pequeno valor, mas o mesmo não ocorria em relação aos créditos titularizados por Hugo. Assim, Leandro juntou aos autos, no momento oportuno, o contrato de honorários celebrado com a associação e a opção pelo mesmo firmada por Hugo. Fez ainda 3 requerimentos: o destaque da parcela relativa aos honorários convencionados do valor total devido a Hugo, a expedição de precatório em nome de Hugo e a expedição de requisição de pequeno valor em seu nome. Considerando a situação, assinale a afirmativa correta. Nessa questão, meus queridos, vocês precisavam basicamente saber que o advogado ele pode sim cobrar de forma autônoma seus honorários. Sabendo disso, vamos ver ali quais são as afirmativas que a questão traz para a gente. Letra A. Apenas o requerimento de expedição do precatório deve ser deferido, já que, por ter atuado em prol de entidade de classe em substituição processual, Leandro somente faz jus aos honorários assistenciais fixados na ação coletiva. Será que é essa, pessoal? Vamos ver o que traz para a gente a letra B. Apenas o requerimento de expedição de precatório deve ser deferido, já que, como o contrato de honorários foi celebrado entre Leandro e a associação, as obrigações dele decorrentes não podem ser assumidas por Hugo sem necessidade de mais formalidades. Será que não, pessoal? Então vamos ver aqui o que traz para a gente a letra C. Apenas o requerimento de expedição de requisição de pequeno valor deve ser indeferido, já que o juiz deve determinar que os honorários contratuais sejam deduzidos do valor devido a Hugo após o pagamento pelo ente público. E a letra D, que seria a certa, né? Todos os requerimentos devem ser deferidos. E por que nesse caso a letra D seria a certa, meus queridos? A letra A, ela não poderia ser porque o advogado, né, ele recebe sim os honorários assistenciais
e também os convencionais, correto? Na letra B, como a gente já tinha conversado antes, nada impede que as obrigações sejam assumidas individualmente, no caso ali de Hugo, né? A letra C também ela não tem nada a ver com tudo isso que a gente comentou, porque como a gente já falou diversas vezes aqui, eu salientei, fiz questão de salientar, o advogado ele pode requisitar sim seus honorários de forma autônoma. Então, eu não teria outra afirmativa correta a não ser a D. E ali, no artigo 22 do Estatuto da OAB, mais precisamente no parágrafo 4º, ele traz justamente isso que a gente discutiu até aqui. Se o advogado fizer juntar os autos, o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que eles sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Ali no parágrafo 6º também ele vem complementando que o disposto nesse artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo dos honorários convencionais. Então aqui traz de novo aquela questão que a gente comentou, que os honorários convencionais e os honorários assistenciais são devidos igualmente ao advogado. E ali, o parágrafo 7º, os honorários convencionados com entidades de classe por atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os seus direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado sem necessidade de demais formalidades. Então aqui a gente tem que extrair o quê? Que o Hugo, no caso, né, como a gente já tinha comentado, ele pode sim assumir, né, optar em assumir os seus direitos, que foi discutido naquela ação, e também assumir as obrigações que dele decorrem, tranquilo? Sem, logicamente, demais formalidades, porque já está ali prevista, né, nos honorários convencionados. E aí, temos ali o artigo 51 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que traz para a gente o seguinte, vejam só, os honorários de sucumbência, os honorários contratuais, pertencendo ao advogado que houver atuado na causa, poderão ser por ele executados, assistindo de direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que os estabelecer, ou para postular, quando for o caso, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em seu favor. Então aqui traz novamente aquela questão, né, do advogado, dele ter ali o direito de requerer os seus honorários, né, inclusive de forma a executá-los naquele capítulo de sentença que os fixa, fechados. E eu acredito que muitos ainda podem ter dificuldade na familiarização de termos como precatório e RPV. Mas, no geral, para vocês terem uma noção, nada mais é do que ordens de pagamento a entidades públicas e também aos advogados que atuaram naquela causa. Tranquilo? Então, em resumo, seria isso, pessoal. O que vocês precisariam saber para fazer essa questão específica. Agora vamos para a próxima. Beatriz, advogada, oferece representação perante a OAB em razão de Isabela, outra advogada que atua na mesma área e na mesma cidade, ter supostamente praticado atos de captação de causas. Preocupada com as consequências dessa representação, Isabela decidiu estudar as normas que regem possível processo disciplinar a ser instaurado perante a OAB. Ao fazê-lo, Isabela concluiu que, vamos lá na afirmativa da letra A, o processo disciplinar pode ser instaurado de ofício, não dependendo de representação de autoridade ou da pessoa interessada. Será que seria essa? Vamos ver o que a B traz para a gente. O processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término,
permitindo-se o acesso às suas informações somente às partes e a seus defensores por ordem da autoridade judiciária competente. Afirmativa C. Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, cabendo ao Tribunal de Ética e Disciplina, por ocasião do julgamento, avaliar a necessidade de defesa oral. Será que estaria certo isso aqui, pessoal? Tem coisinha estranha, não é? Vamos ver o que traz a D pra gente. Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, o processo deverá ser levado a julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina, que poderá determinar seu arquivamento. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Na verdade, nenhuma das afirmativas está totalmente errada, mas existem pequenos detalhes, pequenas sutilezas em que o erro está. Vamos ver então qual seria a afirmativa certa. Nada mais, nada menos do que a afirmativa A. O processo disciplinar pode ser instaurado de ofício, não dependendo de representação de autoridade ou da pessoa interessada. Por que essa estaria certa, pessoal? Lembra que eu comentei com vocês que o erro estaria nas sutilezas, nos pequenos detalhes? A letra B traz pra gente que, no caso, né, de todos ali teriam acesso às informações, inclusive os seus defensores, né, por ordem da autoridade competente. Esta palavrinha por ordem modificou o que traz o estatuto da OAB. A letra C traz ali pra gente que poderia ser verificada, né, avaliada a necessidade de defesa oral. Isso não existe. Lembrem sempre que temos direito de defesa, inclusive oral, nesses processos da OAB, perante a OAB, principalmente nos casos de representação. Então, em todo caso, sempre vai ter essa defesa, tá? Não tem nada aqui do que verificar se seria oportuno, não, sempre teremos. E a letra D estaria errado, porque ali ele traz que seria o código, o Tribunal de Ética e Disciplina, né? Mas sim, nesse sentido, que é decidido pelo presidente do Conselho Seccional e não pelo Tribunal de Ética. Aqui, mais uma vez, o Estatuto da OAB vem trazendo para a gente tudo o que comentamos até aqui. No artigo 72, ele fala que o processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. No seu parágrafo 2º, ele ainda traz que o processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso às informações das partes, seus defensores e à autoridade judiciária competente. Então, vocês podem perceber que o parágrafo 2º aqui está alterado na questão ali B, que coloca assim, né, que por ordem da autoridade competente, e não é. É ali e a autoridade judiciária competente. Por isso eu falo mais uma vez para vocês durante esse vídeo, não deixem de ler o Estatuto e o Código de Ética da OAB, porque são essas sutilezas, pequenos detalhes que às vezes você comete um erro de uma questão que seria fácil você acertar e que pode custar a sua aprovação, sim. Ali já no artigo 73, né, do mesmo Estatuto, no parágrafo 1º, ele vem falando que ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermédio de procurador, oferecendo defesa prévia, após notificado, razões finais após a instrução e defesa oral perante o Tribunal de Ética e Disciplina por ocasião ali de um julgamento. E ali no parágrafo 2º, ele ainda vem trazendo que, se após a defesa prévia o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, este deve ser decidido pelo presidente do Conselho Seccional para determinar o seu arquivamento. Então, ali mais uma vez, não tem nada a ver com o Tribunal de Ética, e sim pelo presidente do Conselho
seccional. Fechado? Então, tá acabando, pessoal. Essa questão aqui, ela vem falando de um tema novo do Estatuto, né? Eu gosto quando traz temas novos, porque geralmente a gente vê na faculdade, vê nos cursinhos, né? E a gente acaba chegando na prova com esse tema na ponta da língua. Mas vamos ver de que forma foi cobrado esse novo tema. Determinada sociedade de advogados sustenta que os serviços por ela prestados são considerados de notória especialização para fins de contratação com a administração pública. Sobre tal conceito, nos termos do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Então, mais uma vez aí, tema novo, né, incluído, se eu não me engano, em 2020 no Estatuto. Vamos ver então agora as afirmações. Letra A. Todas as atividades privativas da advocacia são consideradas como serviços de notória especialização, tratando-se de atributo da atuação técnica do advogado, não extensivo à sociedade de advogados. Letra B. Todas as atividades privativas da advocacia são consideradas como serviços de notória especialização, conceito que se estende à atuação profissional do advogado ou da sociedade de advogados. Letra C. Apenas exercem serviços de notória especialização o advogado ou a sociedade de advogados cujo trabalho seja possível inferir ser essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. E por último, letra D. Apenas exercem serviços de notória especialização um advogado cujo trabalho seja possível inferir ser essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato, tratando-se de atributo de atuação técnica do advogado, não extensível à sociedade de advogados. E aí, qual você acha que seria a resposta certa? Nada mais, nada menos, a letra C, pessoal. E agora vamos discutir o porquê as outras afirmativas não são as corretas. A letra A e a letra B ali, se vocês forem notar, se vocês repararem, elas iniciam com as palavras todas as atividades. Lembrem sempre que quando a questão ela quer pegar você, ela vai utilizar esses termos como todas, nunca, sempre, que são temas assim, que são palavras, né, que faz você cair em uma pegadinha ali. Então, não são todas as atividades, correto? Então, ali você já excluía de primeira a letra A e a letra B. E aí você poderia ficar entre a C e a D. A D, ela fala que essas atividades, ela não é extensível, né, à sociedade de advogados, mas sim, ela é extensível. Então, não poderia ser outra a não ser alternativa C, a resposta correta, que vem ali indiscutivelmente apresentada no Estatuto da OAB, no seu artigo 3º-A, que traz o seguinte: os serviços profissionais de advogados são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades. Permita inferir que seu trabalho é essencial e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, vocês podem perceber que o que a gente discutiu ali nas alternativas, na questão anterior, é o que o Estatuto da OAB traz amplamente no seu artigo 3º-A. E aí, vamos aí para a última questão, né? Também tema novo. O advogado Pedro praticou infração disciplinar punível com censura, a qual gerou repercussão bastante negativa à advocacia, uma vez que gerou grande destaque na mídia nacional. Por sua vez, o advogado Hélio praticou infração disciplinar punível com suspensão,
a qual não gerou maiores repercussões públicas, uma vez que não houve divulgação do caso para além dos setores processuais envolvidos. Considerando a situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. Então, aqui essa questão, ela queria que você soubesse um pouquinho ali sobre as infrações disciplinares, né, como punível com censura e também com suspensão. Mas também com uma pitadinha ali de um tema novo que o Estatuto trouxe para a gente, nós vamos ver a seguir. Mas primeiro, vamos verificar ali as alternativas que a questão traz para a gente. Letra A. É admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta tanto por Pedro como por Hélio. Letra B. Não é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Pedro nem por Hélio. Alternativa C. É admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta por Pedro, mas não é admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Hélio. E a última, letra D. É admissível a celebração de termo de ajustamento de conduta por Hélio, mas não é admissível a celebração do termo de ajustamento de conduta por Pedro. E aí? Refletem aí um pouquinho, vê se vocês acertariam essa questão se caísse na sua prova. A alternativa correta é a letra B, pessoal. Nesse caso elencado na questão, nem Pedro nem Hélio poderiam fazer uso da celebração do termo de ajustamento de conduta. E eu digo aqui o porquê para vocês. O termo de ajustamento de conduta só é possível nos casos de infração disciplinar punível com censura. E, além disso, quando não gerar repercussão negativa para a advocacia. Então, o Pedro ele poderia ter utilizado, né, desse termo de ajustamento de conduta se o caso dele não tivesse gerado essa repercussão negativa para a advocacia. Porque, como eu disse anteriormente, o termo de conduta só é possível nos casos de infração disciplinar punível com censura, que é o caso dele. Mas ele não vai poder fazer uso porque teve uma repercussão ali negativa para a advocacia. E o Hélio, por sua vez, não poderia fazer uso porque a infração por ele cometida seria punível com suspensão, né? O que não entraria ali no termo de ajustamento de conduta, que é chamado de TAC também, né, para facilitar os nossos estudos. Então, vocês vão perceber que esse termo de ajustamento de conduta é um tema novo, trazido também pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, se não me engano, em 2021, e está no artigo 57A, que traz que, nos casos de infração ético-disciplinar punível com censura, será admissível a celebração do termo de ajustamento de conduta se o fato apurado não tiver gerado repercussão negativa para a advocacia. Então, mais uma vez, se o fato apurado gerar repercussão negativa à advocacia, mesmo que seja punível com censura, não vai ser possível ser celebrado a TAC, né? O TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. E o parágrafo único. O termo de ajustamento de conduta previsto nesse artigo será regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB, que é o caso aqui em questão, tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu deixo aqui mais uma vez as minhas redes sociais para você, tanto o meu Instagram quanto o meu e-mail. Fico à disposição também aqui nos comentários, no caso de dúvidas e sugestões. E eu espero mais uma vez ter te ajudado a entender um pouquinho mais de como o Código de Ética e Disciplina, o Estatuto da OAB é cobrado na hora da sua prova. E eu tenho certeza que se você seguir esse canal, você vai aumentar ainda mais suas chances de ir bem na sua prova da OAB e mandar aquele chupa FGV quando você ser aprovado na prova do exame de ordem. Tenha um bom estudo e até mais!